Olá, eu sou Júlio Turbay, responsável pelas operações da Comportamento e Psicologia do Trabalho. Estou aqui com meu sócio, Odilon Cunha Júnior, responsável pelo BI. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós acumulamos desde o ano de 97 e aproveitando as principais perguntas do mercado hoje sobre o tema de segurança, comportamento e cultura. Nós buscamos essas perguntas com os nossos principais stakeholders, clientes, fornecedores e os nossos consultores. E a partir dessas principais perguntas, nós montamos aqui alguns bate-papos para ajudar vocês a entender e pensar um pouquinho melhor em como atuar sobre esses elementos. Um dos temas que tem surgido com bastante frequência são os resultados do diagnóstico de cultura de segurança. E acho que aqui a gente tem duas oportunidades bem interessantes para falar sobre isso. Recentemente, nós tivemos 2 clientes que foram avaliados com cultura generativa. Um no segmento de papel e celulose e o outro no segmento da indústria química. Talvez a grande dúvida para essas organizações é e agora? O que a gente faz com esse resultado? Como seguir a partir de agora? O que você recomendaria para essas empresas? Olha, Júlio, é sempre um grande desafio você pegar uma empresa com uma alta maturidade referente ao mercado que a gente sabe que fica normalmente ali entre reativo, calculador, casos inclusive no patológico, né? Mas o generativo, ele tem algo que eu acho que consegue explicar de uma forma muito simples. A gestão ela tem que ter um sistema, os líderes, na verdade, precisam ter um sistema de gestão mais inteligente, né? Não pode ser mais o tradicional. Um caso, para mim, bastante emblemático de um desses clientes foi criar um painel de gestão com indicadores que integram resultados de produção, manutenção, disponibilidade, qualidade, reclamação de cliente, custos, né? Para que você tenha uma capacidade de olhar um resultado junto com o segurança. Eu costumo dizer sempre que as empresas, até o proativo, elas fazem as reuniões de segurança determinando que o primeiro tema é segurança, o segundo é meio ambiente, o terceiro saúde, varia aqui um pouquinho a ordem, né? Depois qualidade, depois produção, depois custos, depois comercial. O problema é que o sistema a gente chama de integrado, mas na hora que você está trabalhando esses temas separadamente, você não está integrando eles. Você está discutindo cada um deles separadamente. E até o proativo isso vai bem. Eu acho que isso ajuda a mobilizar, ajuda a discutir as verdadeiras problemáticas. Pro generativo já não vai mais. E para manter no generativo eu tenho que mudar a estrutura desses momentos onde os líderes se reúnem também, para que você discuta o teu resultado corporativo, o teu resultado integrado. Se você teve um bom resultado na tua produção, como que se comportou os indicadores de tendência de resultados de segurança? Porque eu posso comemorar um mês um recorde de produção e no outro ter um acidente com afastamento. Então, qual é o recado que eu dou aqui, né? Ou vamos sair um pouquinho do tema segurança. Eu comemoro um resultado ótimo de produção, né? Sei que usei mais a minha capacidade instalada do que deveria e 2 meses depois eu tenho um problema com o custo da manutenção e o custo da operação. São recados que no estágio generativo a gente não pode mais dar. Eu tenho que ver toda a operação de uma forma integrada, os líderes precisam ler tudo isso e o sistema de gestão tem que ser inteligente o suficiente para fazer com que o líder compreenda a confiabilidade humana e operacional do seu negócio e não mais os resultados separados, né? Eu acho que esse sim é um jeito diferente de fazer. Isso para líderes, mas para liderados a gente tem um trabalho que tem gerado alguns resultados interessantes, que é grupos de trabalho formados por operação, formados por manutenção, para resolver problemas ou melhorar processos e não mais com líderes isso acontecendo, né? Você consegue fazer no generativo um envolvimento direto em todas as campanhas, passando por brigadistas, passando por CIPA, passando por operadores, manutentores, eles movimentam de fato, eles tornam natural o assunto. E o que eu costumo dizer é que saindo do calculador, vindo para o proativo e principalmente no generativo, uma sensação uma percepção que eu tenho é que o tema SSMA começa a se tornar mais agradável, começa a se tornar mais contribuidor de clima, né? E isso eu vejo como uma diferença muito grande para você manter o teu nível de maturidade, o teu nível cultural, as tuas práticas no nível acima do que
o mercado inteiro compreende das práticas tradicionais. Agora aqui me reservo algumas coisas. As práticas tradicionais, elas não são ruins, elas não são más contribuidoras, é que elas têm os seus limites, né? Então as práticas tradicionais ajudam a gente a andar nos primeiros estágios, mas depois eu tenho que aprender a desaprender e reaprender um jeito de fazer segurança, a cuidar do meio ambiente, a cuidar da saúde, seja ela mental ou física, dos trabalhadores, a partir de um protocolo um pouco mais amplo, um pouco mais complexo. Legal. Para mim fica uma mensagem muito forte, então, que a segurança faz parte do negócio de uma forma genuína do ponto de vista de valor, ou seja, a organização generativa, ela é efetivamente dirigida por valores. Eu posso deixar de lado aquele discurso tradicional de segurança em primeiro lugar, porque aquilo efetivamente já é parte do DNA da organização, é isso? É isso, Júlio. Tanto que essas frases mais tradicionais, segurança antecede produção, prioridade. Segurança em primeiro lugar, prioridade. Valorização da vida, prioridade, elas perdem muito efeito a partir da fase calculadora avançada, porque não faz mais sentido para eles. Uma das coisas que eu tenho notado nessas duas empresas que a gente tem tido essa experiência, que tem sido uma experiência de aprendizado para nós, né? Muito forte. Todas têm, mas nela por ser uma novidade para todo mundo aqui no mercado, inclusive, né? É que o tema, a palavra segurança começa a desaparecer. Você não tem mais reunião de segurança, você tem reunião de operação, onde os temas são discutidos na mesma intensidade, com a mesma qualidade, com a mesma profundidade. Um exemplo clássico que eu tenho, que me mostra essa diferença acontecendo, é que naquele sistema tradicional onde você começa a reunião falando sobre os resultados de segurança, normalmente é assim, tema segurança, teve ou não teve acidente? Ah, não teve. Próximo tema. Você não discutiu segurança. Você discutiu se teve ou não teve acidente. E essas empresas conseguem não olhar para isso. É olhar e falar assim, quais são as vulnerabilidades que a gente tem hoje? Quais são os pontos de atenção que a gente vai ter? Nessa semana ou nesse mês, quais são as atividades que podem trazer um potencial de ocorrência elevado para nós? E a partir daquilo, cria-se um protocolo de gerenciamento de risco. E não de risco de acidente, inclusive dos riscos psicossociais. Legal. Acho que traz, então, agregado a essa mensagem muito bacana de colocar a segurança como um valor dentro do DNA, fazendo parte do dia a dia, fazendo parte da rotina, você trouxe um elemento que eu acho essencial também, que é compartilhar a responsabilidade entre todos. Eu acho que o teu exemplo é perfeito quando conta para a gente de que as pessoas não dependem mais do líder para gerar ações de melhoria. E aí, como você disse, de alguma forma disseminando a palavra segurança, desaparecendo a palavra segurança para uma palavra de efetivamente todos nós nos cuidamos. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma empresa generativa. Eu tenho costumado a conversar sobre a mudança que existe do calculador, que normalmente ainda a gente vê as pessoas como a mão para a obra, né? Então eu olho o ser humano como um recurso, como um potencial gerador de problemas ou de soluções, no sentido de não incomodar a empresa com acidentes, né? E quando você vem para um proativo, um generativo, você vê o ser humano. Você se incomoda com o que ele pensa, o que ele sente, a forma como ele age, o que está levando ele a tomar determinadas decisões. Os processos de observação e abordagem comportamentais chegam nesse nível de complexidade que vai te dar a parte não observável, os ativadores ou estressores, né, dos comportamentos de risco que a gente tem. Você vê uma liderança muito mais focada principalmente a alta liderança, focada na gestão da cultura da empresa, no cuidado com o clima organizacional, em fazer com que a ambiência se torne cada vez mais potente, mais forte, mais contribuidora. Eu te digo que a gente consegue ver assim a vida, né? Você consegue ver uma relação mais saudável no sentido de escuta entre próprios e terceiros, principalmente os terceiros fixos, os contratados fixos. Você, né, vê com que a empresa, a contratante, no calculador ali, ela se preocupa muito em ditar normas, em dizer tudo que o outro precisa fazer, e tem sim suas razões para que se faça dessa forma. Quando você está no generativo, você vê a contribuição partindo dos dois lados.
né? O contratado contribuindo com o contratante contribuindo com o contratado, sem aquele nível de responsabilidade um pelo outro, no sentido de eu preciso te dizer aquilo que você precisa fazer. Porque do que a gente está falando, né? De um ambiente de confiança. Né? A confiança se torna uma palavra, um valor, na verdade, no sentido de prática, muito comum no estágio degenerativo. Né? Então você vê as pessoas olhando um para o outro e não desconfiando. Você fez ou não fez, você fez por causa da meta ou não fez. Tem as suas, o seu maior papel ali é você ter um ambiente onde a relação de genuinidade com as questões do cuidado com a vida, ela se vê no café. Ela se vê andando, indo para a fábrica. Você vê na investigação de acidente, onde o líder, não a liderança, o líder assume as responsabilidades dele, o seu par assume a gestão no sentido de sistema, quando você tem, por exemplo, métricas que naquele determinado ambiente, de uma forma ou outra, estimularam a quebra de procedimentos, também o sistema de gestão ser questionado, o procedimento, e lógico, as pessoas também, né? Porque a responsabilidade é compartilhada. Então acho que é esse as principais descobertas que o mundo proativo elevado, generativo, tem trazido para nós aqui. Legal. Muito bom, Odilon. Obrigado por compartilhar com a gente essas tuas experiências, essas tuas percepções. E acho que agora vale uma reflexão para a gente. O que as nossas organizações têm feito para traçar um caminho adequado para chegar a uma maturidade generativa? Pense nisso.